Bom, agora vamos fazer um vídeo sobre, complementando os vídeos anteriores, um vídeo sobre a segunda lei de Ohm. Nós temos aqui a fórmula que caracteriza a segunda lei de Ohm, onde diz que a resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento, dividido pela área da seção transversal. Então, pela fórmula, aqui a gente já vê que a resistência depende diretamente do tipo de material e do comprimento, né, deste material. E inversamente da área da seção transversal. A área da seção transversal é esse corte, né, que nós fizemos aqui no material. Não importa se ele é circular, quadrado, mas o que importa é a área da seção transversal. Essa fórmula serve para materiais que tenham essa seção transversal constante. Ao longo do material, essa seção transversal não muda. Então, nós vamos considerar a área da seção transversal desse fio. Podemos ter um fio de cobre, de ferro, de alumínio, né, no formato, né, sendo condutor ou sendo caracterizado até como um resistor ou constituindo um resistor, né. Então, esse fio vai essa fórmula permite calcular, então, a resistência de um fio cuja seção transversal ela é a mesma em todas as partes, todas as dimensões do condutor, e também de que sua constituição seja de um único material, ou seja, uma constituição homogênea. Em toda a região dele, ele é constituído do mesmo material, não é se de uma parte ele é de alumínio, outra parte é de cobre, outra parte é de ferro, não, ele é todo do mesmo material e tem a mesma seção transversal constante. Tem a mesma seção transversal em toda a região dele. Então, a gente leva em conta a resistividade do material do qual ele é feito, por isso, então, se ele for feito de cobre, nós temos que levar em conta, nessa forma, a resistividade do cobre. Por isso que ele tem que ser constituído, né? Aplica-se a um material que seja constituído todo de um mesmo material, de um fio que seja constituído todo de um mesmo material. Então, essa resistividade então, também vai depender do comprimento, como nós usamos lá nos nossos estudos resistividade em ohms vezes metro, nós usaremos o comprimento em metros, normalmente nos nossos cálculos lá, e a área da seção transversal em metros quadrados. Esse simulador aqui do PET Colorado, ele está usando aqui a resistividade em ohms vezes centímetros, numa variação que varia de 0 a 1, caso aqui, ó, 0 a 1 mais, para a gente poder fazer a simulação. Então, com esse simulador, a gente pode variar a resistividade, o comprimento e a área da seção transversal. E isso vai ser visível aqui nesse condutor aqui embaixo. Então, nós temos uma situação onde a resistência total ali é de 0,693 ohms. Se eu aumentar a resistividade do material, significa que eu estou usando um material, o fio está sendo constituído de um material de maior resistividade, um material que oferece mais resistência à passagem de corrente. Então, isso, como a resistência depende diretamente da resistividade, se eu botar um material com maior resistividade, espera-se que a resistência aumente. Ou da mesma forma, se eu baixar aqui a resistividade, botar um material com menor resistividade, espera-se que a resistência diminua. Vamos variar aqui e observar. Ó. Estou aumentando a resistividade. Lá no máximo, isso me deu aqui, nesse caso, uma resistência de 1,33 ohms. Aí aqui vocês veem que foi caracterizando alguma mudança no material ali através dos pontinhos do material. Ó. Estou diminuindo a resistividade, né, e agora a gente diminuiu bastante a resistividade e a resistência ficou em 0,013 ohms para esse condutor aqui. Vamos voltar aqui a uma situação intermediária. Então, você deu para ver facilmente que R e resistividade variam diretamente. Os dois aumentam, ó, ou os dois diminuem. O comprimento funciona da mesma forma. Se eu tenho um fio que tem um comprimento X e ele tem uma resistência de 3 ohms, se eu dobrar
o comprimento do condutor, nós teríamos uma resistência de 6 ohms, dobrará o valor da resistência, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor é a resistência. Isso é meio assim, dá para se entender, porque se eu tenho um pedaço, 1 metro de fios, ele oferece uma resistência X, se eu tiver 2 metros, teremos 2x de resistência. Vou variar aqui o comprimento, da mesma forma que eu fiz para a resistividade, e nós vamos notar essa variação diretamente proporcional. Aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Diminui o comprimento, diminui a resistência. Aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Diminui o comprimento, diminui a resistência. Certo? A área da seção transversal vai funcionar inversamente. Quanto maior é a área da seção transversal, né, mais espaço, digamos, podemos pensar assim, o condutor tem para passar a corrente. Então, menos resistência ele vai oferecer. Quanto mais fininho for esse condutor, isso, ou seja, quanto menor a área da seção transversal, mais difícil, menos espaço ele terá para passagem de corrente, podemos pensar assim. E mais resistência ele vai oferecer. Então, vamos aumentar a área da seção transversal. Ó. O condutor está bem mais espesso aqui, a resistência diminuiu. Vamos deixar o condutor mais fininho. O condutor está bem fininho aqui e a resistência aumentou bastante. Inversamente proporcional. Aumenta a área, diminui a resistência. Diminui a área, aumenta a resistência. Dá para ver a relação inversa entre a área da seção transversal e resistência. Bom, o simulador está disponível lá no Classroom, o link desse simulador. Vamos seguir adiante aqui. Vamos olhar aqui no Paint, aqui nós temos a fórmula da resistência, né, com a resistividade vezes o comprimento vezes a área da seção transversal. Então, aqui eu tenho uma situação, vamos supor um determinado problema, onde eu tenho um fio, vira um pouco aqui, um fio de 4 quilômetros, fio de 4 quilômetros, de cobre, e 2 milímetros quadrados de seção transversal, de área de seção transversal. Então, podemos fazer a pergunta, que resistência terá esse fio? Que resistência terá esse fio que tem 4 quilômetros, é feito de cobre e a seção transversal é constante em 2,5 milímetros quadrados? Bom, vamos aplicar essa fórmula ali. Resistência é igual a resistividade do cobre, a tabela das resistividades do cobre, 1,69 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro, 1,69 vezes 10 na menos 8, resistividade, vezes o comprimento em metros, então 4 quilômetros, vezes 4 quilômetros, vezes 4.000 metros, certo? Vamos só ajeitar aqui, ó. Nós temos aqui, então, 1,69 vezes 10 na menos 8 é aqui a resistividade que eu peguei do cobre, porque é o cobre que constitui esse fio de quilômetros, multiplicado pelos 4.000 metros, que representam os 4 quilômetros desse condutor, e agora nós vamos ter que dividir pela área da seção transversal aí, né? Que é
em metros, na verdade. Nós temos 2 milímetros quadrados, então aqui nós temos uma questão bem importante, milímetros, se eu for pegar milímetros em comprimento e passar para metros, são 3 casas, né? Milímetros, centímetros, decímetros, metros, são 3 casas. Mas como é 3 casas para a esquerda, né? Agora, como é milímetros quadrados para metro, é o dobro das casas. Então, são 6 casas que nós temos que deslocar para a esquerda para passar milímetros quadrados para metro. Então, 2 milímetros quadrados para metro vai ser 2 vezes 10 a menos 6, caso metros. Vou escrever aqui só para ficar destacado que a gente está convertendo os metros aqui. 2 vezes 10 na menos 6 metros. Então, os 2 milímetros quadrados aqui equivale a 2 vezes 10 na menos 6 metros. Passamos os 2 milímetros para 2 milímetros quadrados para metros quadrados, né? Então, 2 vezes 10 na menos 6, na verdade, metros quadrados aqui, né? Certo? 2 milímetros quadrados equivale a 2 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então, a gente faz a resolução aí, né? R igual a calculadora aqui, ó, 1,69, expoente, menos 8, vezes os 4.000 metros, dividido por 2, expoente menos 6, nos dá uma resistência de 33,8 ohms. Então, a gente descobriu com esse cálculo que esse fio de 4 quilômetros, de 2 milímetros quadrados, possui uma resistência de 33,8 ohms. Então, na verdade, quando se trata de condutores, principalmente de muito compridos, instalados, é muito importante levar em conta a queda de tensão que ele pode provocar em função da resistência que ele apresenta. Então, não é porque ele é um material condutor, cobre, prata, alumínio, que ele não oferece resistência, ele oferece pouca resistência. Mas se ele for muito comprido e seção transversal muito fina, né, ele vai, então, apresentar uma resistência maior. E, em função disso que se dimensionam também os condutores, em função da corrente que vai passar, que os condutores vão ter que ser um pouco mais grossos, um pouco mais espessos ou menos espessos. Então, esse aqui é o caso de um cálculo direto, assim, da resistência, usando a fórmula da segunda lei de Ohm, considerando, então, que a gente tinha disponível de qual material o condutor é feito, o comprimento do condutor e a área da seção transversal. Poderíamos ter uma situação diferente, uma situação onde a gente tenha já um condutor que um fio, por exemplo, que apresente uma X resistência e a gente queira descobrir qual é o comprimento desse condutor, né? Então, nós temos aí eu teria a resistência disponível e quero achar o comprimento. Eu sei que ele é de um certo material, por exemplo, o cobre, sei que ele tem uma resistência X e que a área da seção transversal é Y. Então, eu quero saber o comprimento. Então, eu teria que isolar o L, isolar o comprimento. Bom, isso a gente fez já estudo de mexer na fórmula no primeiro trimestre, né? Então, aqui a gente poderia agir da seguinte forma: isolar o L. Olha só, vamos passar um pouquinho mais para cá, vou colocar. Vamos passar o A para cá, para esse lado. Esse é um probleminha aqui no meu. O A para cá, multiplicando. O A passou para lá multiplicando. E o Rho que estava aqui multiplicando do lado de cá vai passar para cá dividindo. E daí nós temos que o L é igual
a área da seção transversal vezes o comprimento dividido pela resistividade. Né? Podemos trocar isso aqui de lado também, nada muda. Então, nós isolamos, né? A área passou para lá multiplicando R e o ρ passou aqui para baixo, dividindo. Daí nós temos que o comprimento é igual à área da seção transversal vezes a resistência desse fio, né? Dividido pela resistividade. Então, a nossa incógnita aqui era o comprimento. Poderíamos ter uma situação onde nossa incógnita fosse a área, nós tivéssemos o comprimento de um condutor, soubesse qual é o material do qual ele é feito e tivesse a resistência. E nós nos perguntássemos, mas que seção transversal tem esse condutor? Né? Então, nós teríamos que trabalhar a fórmula do mesmo jeito, de forma a isolar o A. Né? Então, uma forma seria a gente agir da seguinte, assim. Pegar o A, nós queremos isolar o A. Uma forma, vou trazer o A para cá, e ele vai estar multiplicando, né? Teríamos isso aqui. Né? O A passou para lá e está multiplicando. Mas agora eu vou trazer o R para cá, que está multiplicando, dividindo. Né? Então, agora nós temos que o A é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela resistência desse fio. Né? Um fio de X metros, né? Eu tenho o comprimento desse fio, eu sei quanto é a resistência dele, eu sei de que material ele é feito, só que eu não sabia qual era a área da seção transversal dele. Então, eu sei o material, eu pego a resistividade e boto aqui. Sei que ele tem X metros de comprimento, coloco aqui. E sei que a resistência total dele é Y, coloco aqui. Vou descobrir qual é a área da seção transversal. Usando as unidades que nós estamos usando aqui normalmente, nós teremos aqui a área da seção transversal em metros quadrados. Caso nós isolamos a área nesta fórmula aí. Ainda poderíamos ter uma situação ainda um pouco diferente, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha um fio, que a gente saiba que ele tem 10 quilômetros, que ele tem 1 milímetro de área de seção transversal e que ele está apresentando uma resistência de 10 ohms. Eu perguntaria, mas eu não sei de que material ele é feito, então eu quero saber de que material ele é feito. Então eu teria que isolar a resistividade e depois que eu obter a resistividade, ir em alguma tabela e descobrir pela resistividade que material é esse. Então nós teríamos que calcular a resistividade, considerando as unidades que nós temos usado, nós descobriríamos uma resistividade em ohms por ohms vezes metros. Nesse caso, teríamos que isolar a resistividade. Como poderíamos fazer isso? Vamos levar o A para cá, multiplicando, né? E vamos trazer o L, então, aqui para baixo, dividindo. Assim, a gente obteve que a resistividade é a área da seção transversal vezes a resistência desse fio, vezes o comprimento, dividido pelo comprimento desse fio. Tá? Temos também botar aqui na posição adequada, não A igual a é igual a B, B igual a A, não precisaríamos inverter isso aqui, que estaria tudo certo, mas onde está, fica mais claro se a gente fizer, colocar assim, resistividade é igual a área da seção transversal em metros quadrados, vezes o comprimento,
vezes a resistência em ohms, dividido pelo comprimento em metros, e nós obtemos, então, a resistividade em ohms vezes metros. A gente vem aqui na tabela e descobre que material é. Então, nós temos aqui, nós isolamos a resistividade nesse exercício aqui, ó. Uma questão muito importante, sempre cuidar a unidade que se está utilizando nos exercícios, né? Nós, quando usamos a resistividade em ohms vezes metro, a tabela que nós usamos aqui, nós temos que ter o comprimento em metro e a área da seção transversal em metros quadrados. Então, aqui nós temos as variáveis isoladas, né, para que a gente possa calcular situações diferentes. Por hora é isso.